Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. É muito bom estar aqui com você. Vamos meditar hoje Ezequiel, capítulo 18, versículo de 21 a 28. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os seus pecados cometidos, e guardar todas as minhas leis, e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza, e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas, se o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado, por causa da infidelidade do pecado que cometeu. Por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel: é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, o que Deus mais espera de nós, essa palavra está deixando isso muito claro, é o nosso arrependimento. Deus não tem prazer em ver ninguém no inferno. Deus não tem prazer em ver ninguém condenado. A Bíblia deixa claro que Deus amou tanto o mundo. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus veio a este mundo para nos salvar e não para nos condenar. Ele não morre numa cruz para nos colocar no inferno, pelo contrário, ele morre numa cruz para nos tirar do inferno, para nos tirar da condenação. Então o que Deus espera de nós? Arrependimento. Aquilo que aconteceu com o ladrão na cruz, aquele ladrão que se arrependeu. Aquele ladrão se arrepende e vai para o paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. É isso que Deus quer de nós. Deus espera o nosso arrependimento. Deus espera o seu arrependimento. Nós somos grandes pecadores e Deus fica esperando o nosso ato de arrependimento. Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, se arrepender de todos os pecados, importante, não adianta eu me arrepender de uns pecados e de outros não. Interessante, por que muita gente diz assim, eu não posso me confessar? Não é que ela não pode se confessar, é porque geralmente a pessoa que diz que não pode se confessar é porque ela está presa a algum pecado que ela não consegue deixar. Então é por isso que ela não pode, porque você não pode ir para o confessionário e falar, olha, eu peço perdão disso, menos desse pecado. Não pode. Ou você se arrepende de tudo, ou você não se arrepende de nada. Não importa qual pecado você está preso. Se você está preso a algum pecado, você está tendo pacto com o demônio, você está tendo pacto com o mal. E, portanto, tem que ser um arrependimento total. Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. O pecado gera morte, mas se eu me arrepender, eu vou encontrar a vida. Eu pequei, eu experimentei a morte, mas se eu me arrepender, o Senhor vai me perdoar. Gente, a gente tem um Deus que perdoa.
A primeira carta de São João vai dizer, olha, se alguém disser que não tem pecado, está mentindo. Mas se você reconhecer seu pecado e pedir perdão, ele é fiel e justo para te perdoar. Olha, se você pedir perdão, se você se arrepender, nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Gente, isso é impressionante. Quando você vai lá no confessionário, e aqui eu te aconselho, o católico se arrepende dentro de um confessionário. Então é importante você ir se confessar. E depois que você confessa, Deus não se lembra demais do seu pecado. Ele perdoa você de verdade. Isso é impressionante. Tanto é verdade que você pedindo perdão de um pecado, você não precisa pedir perdão de novo lá na frente, se você não voltou a cometê-lo. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Não desejo antes que mude de conduta e vive? Olha isso, minha gente. Deus não tem prazer com a morte do pecador. Deus tem prazer em ver aquela pessoa se transformando, mudando de vida. Deus quer que você mude de vida. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Tá vendo? Resumo da história. Quando você quer viver numa vida de pecado, você vai encontrar a morte, porque o salário do pecado é a morte. Agora, mesmo experimentando o pecado, quando você se arrepende do teu pecado, quando você volta ao Senhor com todo o teu coração e com toda a tua alma, você vai encontrar a vida e você não vai morrer, porque você tem um Deus que perdoa, porque você está arrependido. Então eu digo para você, meu irmão e minha irmã, nos arrependamos dos nossos pecados, vamos ao confessionário, vamos pedir perdão e Ele vai nos perdoar. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.